Agora vamos para a interface. Veja, a interface é simples assim. Ela é uma classe entre aspas, né? Uma definição, vou chamar definição para não chamar de classe, porque ela é uma interface, ela está definida como interface ali, né? Ela é uma abstração total. Como assim, Luiz? É uma abstração total. Você só diz, ó, existe alguma coisa. Como essa coisa é executada, não importa. Existe. Ah, e como é que eu vou saber como é que é a implementação? Não importa também para você. Você só tem que saber que existe. Quem tem que saber como implementa é quem assinou o contrato comigo. Você só tem que saber que existe. Quem for usar essa interface como variável, né? Ou como tipo, já que todo objeto é um tipo, né? Toda definição de classe vira-se um tipo, ou de interface ou de classe abstrata vira um tipo. Ele só tem que saber que existe. É simples assim, ele só tem que saber que existe. Ó, existe isso aqui. Isso é um problema seu, não é meu. Então, tá aqui, eu estou te entregando o contrato, mas eu quero saber como é que implementa. Não, você não quer saber, você só quer saber se existe. Esse é o papel da interface dentro da programação orientada a objeto em Java, né? A interface vai abstrair totalmente a implementação. Quem utiliza a interface, né? Não quem implementa. Lembre-se, são duas coisas distintas. Eu estou falando aqui de quem utiliza a interface como tipo. Ele só sabe que existe aquele método com aquele retorno. Só sabe disso e é apenas isso que ele tem que saber. Não tem que saber mais de nada. Enquanto na classe abstrata ele até ganha um pouco de implementação, né? Ou em classes concretas ele tem toda a implementação. Então, Luiz, você está me dizendo que com interface eu não preciso instanciar? Eu te falei antes que não é isso. Você tem que colocar uma instância lá dentro. Ah, então eu sei, eu tenho acesso à implementação. Já que eu tenho que instanciar, eu tenho que dar new e colocar na interface, eu estou instanciando. Logo, eu não preciso me preocupar com isso. Por isso que criou-se a injeção de dependência. Para que isso seja transparente para você. Você coloca a interface lá e você não se preocupa com o tipo, porque quem vai prover o tipo é o framework de injeção. Antes dos frameworks de injeção, as pessoas já se preocupavam com isso, porque não fazia sentido você dar um new num objeto que tinha uma interface como o tipo. Se eu tinha um new, eu tinha acesso à classe que estava deliberadamente implementando os métodos. Por isso que criou-se o Abstract Factory método, o Abstract Factory, porque você tinha outro objeto responsável e já tinha um passo a mais para você chegar na implementação. Você tinha que ir lá na classe, vamos dizer, se você tivesse um Factory método, né? Você tinha que ir dentro do método que dava a instância e verificar o objeto. Ah, Luiz, mas eu vou ter acesso ao objeto de qualquer jeito, porque vai estar dentro da minha implementação, vai estar dentro do meu projeto. Sim, você vai ter. Só que você quer deixar o mais difícil possível de você encontrar essa implementação de uma forma trivial, certo? Você não pode ser trivial a forma de você achar essa implementação. Ah, eu dou um Ctrl G. É, porque você é o programador, certo? Mas vamos dizer que isso aqui fosse uma biblioteca, uma lib dentro de outro projeto. Você não queria que as pessoas tivessem acesso à implementação concreta desse pedido, por exemplo, aqui, né? Não, você não quer isso. Você quer que as pessoas usem a interface, o pedido pizza, chamando o realizar pedido de pizza, passando o int de sabor, sem que ela saiba como é que isso é feito, para que para ele pareça transparente. Mas existe uma implementação por trás, sim. Eu estou dizendo isso porque eu tive esse problema de assimilar. E foi a primeira coisa que eu perguntei
ao professor na época, quando falou de interface e falou sobre essa segregação de código, né, concreto e interface, a primeira coisa que eu disse foi: mas eu vou ter acesso à implementação de qualquer jeito. Mas o que você tem que saber é que não é que você não tenha acesso à implementação, é que você quer fazer com que não seja trivial o acesso a essa implementação, certo? Para que você tenha esse desacoplamento. Por quê? Se eu utilizo as interfaces, se eu forço a utilização das interfaces, obviamente, né? Porque é forçar, eu estou dizendo que aquilo ali é genérico, entre aspas bem grandes, certo? Não é generics do Java, tá? É uma implementação genérica. Ou seja, qualquer coisa, qualquer implementação que seja polimórfica com o meu tipo, ele casa e a classe que está utilizando não vai sofrer nenhuma modificação. O que vai sofrer modificação é a implementação da interface. Entenderam isso? Ó, e isso é importante, galera. Isso é muito importante. Quando eu trabalho com interfaces de uma forma, né, certa, eu faço com que quem utiliza a interface não sofra modificação se eu modificar a implementação da interface. Isso é muito poderoso. Esse é o suprassumo do leite condensado do desacoplamento de código, certo? Esse é o suprassumo do leite condensado quando eu falo de desacoplamento de código. É você modificar a implementação sem que o utilizador perceba. Por isso que você tem essa questão de injeção de dependências, de padrões de projeto de criação. Porque veja, vamos dizer que eu tenho como eu tenho aqui, né? Eu tenho abre aspas, factory method aqui. Fecha aspas, né? Factory method. Build fabricador de pizza. Se eu criar aqui outro fabricador e retornar aqui, quem chama esse cara vai saber que eu mudei? Não, ele vai se comportar normalmente. Por quê? Porque a minha interface não mudou. O meu contrato não mudou. Então eu não vou ter nenhuma modificação. Nenhuma modificação. Por isso que interface é importante. Pelo amor de Deus, aprendam interface. Entendam o conceito de desacoplamento de código. Entendam profundamente o conceito. Porque se você depender única e exclusivamente de injeção de dependência para desacoplar o seu código, deixa eu te falar, você está acoplando o seu código pelo framework. Se você usa Spring para injetar as dependências estão todas no Spring. Não está desacoplado. Está tudo acoplado ao Spring. Quando você remover o Spring, adivinha o que é que vai acontecer? É, exatamente. Seu código vai quebrar. Seu código vai quebrar. Você vai ter N modificações no seu projeto. Por isso que surgiram padrões de arquitetura que visam o domínio, né? O que eles chamam de domínio. Eles querem um núcleo duro que não vai ser impactado com as mudanças de tecnologia, né? O padrão hexagonal, por exemplo, que visa o domínio, onde o domínio é isolado, inclusive, de frameworks. Você não usa nada no seu domínio. O seu domínio é cru. E as camadas têm seus próprios domínios. Ou seja, tanto modelos, tudo. Ele manipula tudo. E mesmo assim tem um ponto de acoplamento, porque não existe software com 0 de acoplamento. Certo?